Olá, tudo bem? Como você está? Como você tem se sentido com tantas informações maravilhosas, com tanto conhecimento aplicável praticamente aí na sua vida, né? Nós estamos aqui hoje na segunda aula do módulo 2 da apometria consciencial. E é o meu desejo sincero que esse curso não seja para você um curso sobre aprendizagem. Eu desejo que esse curso seja um curso sobre transformação. Tá? Então seja muito bem-vindo novamente a esse curso. Estamos aqui com a tela do slide para que eu possa passar para você mais esse conteúdo, né? E lembrando que a apometria consciencial é para que você esteja cada vez mais consciente de quem você é, consciente de tudo que existe ao seu redor, consciente de que você pode deixar de ser uma vítima e ser a causa, deixar de ser o efeito e passar a ser a causa da sua vida, dos fatos da sua vida, de tudo que acontece em sua vida. Tá? Então seja muito bem-vindo de coração mais uma vez. E agora nós vamos entrar no conteúdo, então, obsessão. Olha que interessante. Obsessões, assédios, encosto, mal-olhado, quebrantos, ou seja, lá o nome que você quiser dar, são acima de tudo uma questão de atitude pessoal. Então, olha só, quando uma pessoa procura um atendimento, seja numa casa espírita, seja com um terapeuta, psicanalista, e é detectado que há essa obsessão, o que nós abrimos a nossa frequência, como que nós vamos abrir a nossa frequência para que entidades perturbadoras, com ou sem ligação conosco, entrem e nos causem perturbações psíquicas. Como é que eu entro no radar do oponente? Como é que eu me coloco no radar da energia negativa? Eu me coloco na frequência consciencial de baixa vibração. Então isso é muito importante, porque uma pessoa que se vê hoje, por exemplo, obsediada, com muitos problemas, de repente, em outra vida ou alguns anos atrás, quais foram as atitudes dessa pessoa para que ela fosse abrindo espaço para que essas frequências fossem cada vez mais condensadas, aderidas ao seu ser, lhe causando tantas perturbações. Tá? Então a gente deixa de ser vítima, a gente começa a se olhar como o causador, né? E no universo tudo é uma questão de sintonia. Os semelhantes se atraem e quando entram em ressonância com o outro, uns com os outros, intensificam a sua própria frequência, intensificando também os seus efeitos. E isso não quer dizer que todos nós, que todas as pessoas, que todos sejamos pessoas perturbadas, não. E que por isso atraímos só entidades perturbadoras. Mas que, como todo mundo, cada um de nós passa por perturbações distintas no seu dia a dia e que podem durar mais tempo, menos tempo, dependendo da gravidade da situação, da própria força para encarar e superar essas contrariedades do ambiente em que estamos ou que normalmente frequentamos no nosso dia a dia. Então,
que é consciência? O que é uma apometria consciencial? É você saber que cada atitude, cada escolha sua molda a sua energia, atrai mais daquela qualidade de energia para o seu ser. Se eu estou escolhendo atitudes que me ligam a energias elevadas, o que eu vou estar recebendo? Mais energias elevadas. Se eu tenho atitudes com base no ego, com base no medo, com base na falta, com base no apego, o que essas energias de baixa vibração vão fazer? Vão estar cada vez mais conectadas à minha energia individual, e essas energias vão ampliando cada vez mais os efeitos colaterais dessa vibração, certo? Vou passar aqui. Na maioria das vezes nós não temos, qualquer observador ou perseguidor de outras vidas, de outras situações, mas nos permitimos ficar mais tempo remoendo uma determinada mágoa, raiva, nos permitindo ficar mais tempo visualizando uma discussão, uma briga, nos permitimos ficar deprimidos ou aborrecidos por mais tempo e alimentamos as formas fluídicas que essas atitudes geram e que ficam circulando, circundando o nosso redor. Com isso, baixamos a nossa frequência vibratória e, consequentemente, sintonizamos com as mentes que vibram nessa frequência. Olha que interessante. Então, as mentes, As mentes. O que são as mentes? As frequências. Imagine que você tem um rádio. O rádio é uma mente. E aí você vai no rádio e escolhe a frequência AM, a FM, escolhe uma frequência de uma rádio pirata, uma rádio de um outro país, enfim. Vamos pegar esse rádio então, tá? E imaginar que ele é a mente, porque a mente, não existe a minha mente, não existe a sua mente, não existe a mente do fulano, não. Existe uma mente só, cheia de frequências. E não quer dizer que as frequências mais baixas sejam inúteis e que a gente tenha que acabar com essas frequências. Também não, porque cada peça, cada frequência dentro desse rádio, dentro dessa mente universal, dentro dessa mente única, faz parte desse conjunto, faz parte de tudo que existe. Então, tudo ali é útil. Agora, cabe a nós escolhermos estarmos numa frequência mais baixa, numa frequência mais alta, à medida que eu vou escolhendo me sintonizar. Então, semelhante atrai semelhante. Quando eu sintonizo com uma frequência mais elevada, eu atraio daquela qualidade ainda mais para estar comigo, para fazer parte de quem eu sou no momento. Então, veja bem, você vê a minha mão aqui, você vê a minha mão aqui. Você está vendo as duas mãos. Só que aqui no meio das minhas duas mãos existem energias, existem trilhões de átomos que formam as minhas mãos. Então, essa energia e a energia das minhas mãos não é diferente das minhas mãos. Tudo é uma coisa só que estão separadas, individualizadas. Assim são as mentes, assim são as energias que existem no universo. Então nós escolhemos nos conectar o tempo todo. Então aconteceu um fato triste, um fato constrangedor, um fato que realmente eu não estava esperando e que não é legal para mim. Eu sempre tenho a escolha de permanecer nessa vibração ou aceitar o fato, respirar, procurar uma solução e já mudar a minha consciência. Bom, eu quero alegria, eu escolho alegria para minha vida, eu escolho satisfação, por quê? Porque eu tenho a consciência de que se eu permanecer chateado, magoado,
eu vou estar mergulhado nessa frequência que vai me trazer mais e mais dessa frequência, ok? Normalmente as frequências baixas são entidades mais perturbadoras, sofredoras, ignorantes, espirituais. Elas não têm nada contra nós, mas simpatizam-se conosco simplesmente porque encontram eco, ressonância em nós para os nossos pensamentos e sentimentos, e exatamente como nós encarnados agimos. Procuramos a companhia das pessoas que nos são mais afins, que combinam conosco, que pensam mais ou menos como a gente, e da mesma forma essas entidades ficam conosco simplesmente porque se sentem bem ao nosso lado. Nada, mais ainda, que se sentem bem ao nosso lado mais ainda. Então, como elas gostam do que a gente sente, ajudam a alimentar esse quadro para mantê-lo, o mais tempo possível. Então, viram? Então, por exemplo, eu gosto de um certo tipo de alimentação, eu gosto de um certo tipo de literatura, eu gosto de um certo tipo de filmes, eu gosto de um certo estilo de músicas. Provavelmente eu vou estar atraindo pessoas que gostam das mesmas coisas, ou se eu me deparar com alguém, com pessoas que não gostam dessa mesma coisa, se não for para eu ajudar, eu não vou ficar nessa, não vou fazer amizade, eu não vou ter uma constância ali. Eu posso até entrar em contato, se for para fazer alguma coisa que se faça, se for para tirar um aprendizado que seja, mas eu não vou permanecer nesse meio de amizade. Então é assim que essas energias perturbadoras, essas energias de baixa consciência, de baixa vibração, são. Então elas veem a pessoa correta para quê? Para que elas estejam perto, para que elas estejam ali e fazendo parte daquilo, daquela egrégora, daquela energia, certo? Vamos pegar um exemplo, um site da internet. Digamos que ele seja modesto em sua proposta, quase desconhecido, mas possui um conteúdo que interessa a muitas pessoas, mas que não é assunto realmente popular. Então, alguém encontra esse site no Google e avisa para alguns amigos que avisam para outros amigos, e assim o site vai ficando cada vez mais popular dentro daquele meio, daquele meio que vai crescendo. Então a sua área de atuação vai se expandindo e vai atraindo cada vez mais e mais pessoas da mesma mentalidade e objetivo com a distribuição dos que frequentam, vai enriquecendo esse site cada vez mais. É que nem eu usei o exemplo do rádio, E se você alimentar os seus pensamentos, sejam quais forem, eles vão sendo irradiados até encontrarem outras mentes da mesma sintonia, que por afinidade vão agrupando os seus pensamentos, e os usuários saberão de onde vêm esses pensamentos e irão incentivá-lo a continuar alimentando-os. Nós vemos isso frequentemente em viciados, por exemplo, de álcool, de drogas, de sexo, maledicência, pois quanto mais utiliza, mais necessita utilizar. Então, quanto mais eu ouço músicas relacionadas ao meu estilo, mais eu vou procurar músicas desse tipo, porque me faz bem, está alimentando a minha frequência energética. Então, por isso, saber, sempre estar sintonizando frequências mais elevadas. Obsessões são níveis de consciência que encarnados e desencarnados, presos em acontecimentos passados ou em culpas mal resolvidas. Como são níveis de consciência de baixa frequência vibracional, somente quando estamos nessa mesma frequência,
é que passamos a perceber ou viver essa obsessão. Então, pode ser que exista milhares de coisas de baixa frequência ao meu redor, mas se eu não estiver em sintonia com isso, eu não vou nem saber que isso tudo está acontecendo ao meu redor, do meu lado. Tem uma história que a Cristina Cairo conta que eu amo, que é assim, a gente, de acordo com a nossa frequência, a gente é tirado, a gente é poupado de muitas situações. Ela estava em um mercado uma vez, eu ouvi pelo YouTube essa história dela, e ela estava em um mercado e aconteceu um assalto atrás dela, né, com caixa e tudo, e depois que acabou aquele fato ali, as pessoas, nossa, você viu o que aconteceu? Ela foi livre, ela ficou livre daquele acontecimento e nem percebeu o que estava acontecendo, porque ela não estava naquela frequência. Então ela foi salva, foi poupada de tudo aquilo, por quê? Porque ela estava numa frequência muito maior. Mas a obsessão não é maldade, e sim fixação em algo, né? Que não é bom, mas que não significa que é maldade. Então, nosso conceito de observador muda radicalmente, de alguém que deve ser temido ou punido para alguém que deve ser compreendido, alguém que precisa de ajuda e esclarecimento. Agora vamos voltar no atendimento, né? Vamos supor que você está atendendo uma pessoa que está sendo obsediada por uma energia, por uma entidade, né, desencarnada. Às vezes esse desencarnado nem sabe que está fazendo mal a essa pessoa. Por quê? É como se você pegar uma criança que está brincando com um carrinho ou com uma caixa de fósforo. Ela risca o fósforo, pega fogo, né, em tudo que tiver ao lado dela, mas ela não sabe nem que aquilo é mal. Ela está ali brincando. Ela está fazendo o que ela sabe fazer no momento. Então a gente não deve olhar o desencarnado que está obsediando, que está próximo ali ao encarnado, que não está se sentindo bem, como algo do mal, tá, gente? Então, quando a gente abre a consciência e percebe que não existem vítimas, que nós não somos vítimas, ninguém é vítima, a gente também não enxerga o outro como mal. Porque, que nem eu falei, todas as frequências nesse universo são úteis. Tudo faz parte do todo, tudo é luz. Só que cada coisa tem que estar no seu devido lugar, ok? Alguns pensamentos. Obsessão é o domínio ou ação persistente e intencional de alguns espíritos que alguns espíritos impõem sobre os outros. É também ideia fixa em determinação, né? Em determinação, fato ou pessoa. Então é um trecho aqui de um livro. E o que hoje somos deve-se aos nossos pensamentos de ontem, que condicionaram o nosso comportamento. E são os nossos atuais pensamentos que constroem a nossa vida de amanhã. A nossa vida é a criação da nossa mente, né? Dessa mente que a gente vai atraindo, essa mentalidade, essa frequência. Isso vai formando essa egrégora que a gente traz. Se um homem fala ou atua com uma mente impura, o sofrimento lhe surgirá da mesma forma que a roda do carro segue ao animal que o arrasta. Então, veja bem, tudo que eu faço uma hora volta, né? Então, é um ciclo. Se eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. Então, vamos estar conscientes. Se não há nenhuma ferida na mão, aquela mão pode segurar veneno. O veneno não penetrará onde não há ferida. Não há nenhum mal para aqueles que não o fazem. Então, é que nem eu falei, eu posso até entrar num meio de baixa vibração, desde que eu tenha consciência, desde que eu saiba por que eu estou ali, para que eu estou ali. Não há fora do homem, não há nada fora do homem que, entretanto, nele possa contaminá-lo.
mas o que sai do homem, isso é o que o contamina. Então é uma frase de Jesus, né? Então a gente fica sempre tentando se proteger do externo, se proteger das energias, mas e dentro? Como que está dentro? Como está o seu coração? Como estão os seus pensamentos? O que você está produzindo? O que você está produzindo diariamente? Como é que você vê o irmão que chega na sua casa? O que você pensa de uma pessoa que chega na sua casa? O que você faz com as informações que você recebe? Como anda o seu pensamento em relação às pessoas que você convive? Como são os seus julgamentos? Como está o seu comportamento? Então, gente, vamos cuidar de dentro. Cuidando de dentro, a gente eleva a nossa vibração. Assim nós vamos estar cada vez melhor e sempre protegidos, né? Vai criando-se uma blindagem. Quando eu estou numa alta frequência, eu crio uma blindagem automática ao meu redor que me protege de tudo que estiver do meu lado e que não esteja de acordo com a minha vibração, ok? Então aqui nós temos vários tipos de obsessão, tá? Vou deixar como tarefa para vocês, olha só. Obsessão simples, obsessão complexa, obsessão que é a auto-obsessão, obsessão de desencarnado sobre o encarnado. Perdão, a obsessão do desencarnado sobre desencarnado. A obsessão de desencarnado sobre encarnado. De encarnado sobre desencarnado, de encarnado sobre encarnado, obsessão recíproca, obsessão indireta, síndrome da indução, a simbiose e o vampirismo. Então veja bem, gente, quantos tipos de obsessão. E assim, quando se fala de obsessão simples, né? Vamos lá. Quando há um início, quando há um único espírito agindo sobre o outro, né? E poliobsessão é quando há vários obsessores em uma vítima só. Então, a obsessão simples é: eu estou aqui, né? Que Deus não permita, tem um espírito que fica aqui me rondando, né? Me sugestionando coisas, me colocando para baixo, porque eu estou na mesma frequência, então eu estou o quê? Interagindo com essa vibração, com essa entidade. Já a poliobsessão é quando tem vários espíritos, quando eu já cheguei em um nível de atrair várias consciências de baixa vibração, para quê? Para estar me circundando. Então veja bem, a poliobsessão é quando eu estou cercada por várias entidades de baixa frequência, ok? A obsessão complexa são todos os casos onde há ação de magia negra, por exemplo, da goécia, implantação de aparelhos parasitas, né, hipnose eletrônica, campos de ação. Então essa aqui já é mais complexa porque ela pode ter sido feita de alguém para você. Você pode estar aqui hoje, mas ainda estar carregando o efeito de uma magia negra, tá? Que você mesmo praticou em uma outra vida ou alguém fez para você. Através também de hipnose, você pode estar num estado de baixa vibração por conta de uma hipnose, tá? De um desencarnado ou de um mago que fez para você. A eletrônica hoje em dia está muito comum, ainda mais com essa questão do 5G, né? Então está todo mundo muito alerta aí com essa frequência do 5G, porque a gente vai estar muito acessível, a nossa energia vai estar muito acessível. Quanto mais a gente estiver com a nossa energia em alta frequência, mais a gente vai estar blindado, mais a gente vai estar protegido, né? Contra, no caso, entre aspas, alguma irradiação eletrônica intencional que for colocada nessa frequência, tá?
A autoobsessão, olha só, uma forma de ideias fixas negativas, pessimistas, doentias, que vibram no mundo íntimo da criatura e que aos poucos vão destruindo essa criatura. Então veja bem, se a pessoa só vive no passado, aconteceu algo ruim com ela e ela não consegue enxergar o presente, enxergar o futuro de uma forma diferente e viver presa naquela sensação, naquela vibração do passado, ela vai estar cada vez com a energia mais, como é que eu posso dizer, a energia cada vez mais de mais baixa vibração e definhando essa energia até um ponto que ela se autodestrói. Então a gente sabe que, por exemplo, existem várias campanhas contra suicídio, as pessoas que que Deus não permita, se degolam, ou que tomam remédio, ou que fazem algo contra si. Mas existe também suicídio silencioso, que é aquele suicídio onde a pessoa vai ao longo do tempo se matando. Então, aconteceu algo ruim, muda a chave, porque você é o responsável pela sua energia, você é o responsável pelos seus pensamentos, ok? Agora, a obsessão de um desencarnado sobre um encarnado, quer dizer, de alguém que já está em outro plano sobre uma pessoa que está aqui no mundo físico ainda, na 3D. É o caso de espíritos, que inconformados, vingativos, buscam os seus desafetos, perseguindo, atrapalhando, prejudicando, infernizando a vida dessas criaturas aqui que são visadas. Veja bem, isso acontece também tanto por vingança, mas também por uma pessoa que não aceita, que passou para uma outra vibração e ainda quer estar aqui, quer estar perto dos entes queridos, e por ela não aceitar esse fato, ela não aceita que ela partiu. Então ela fica ali, e essa vibração, esse desejo desse ser desencarnado de interagir com essas pessoas ou com essa pessoa influencia muito, muito na sua energia do dia a dia, nos seus pensamentos, E assim, percebeu alguma coisa do tipo, percebeu que está numa baixa vibração, faz uma meditação, faz uma oração, traz a alegria, tá? A melhor forma, que assim, pode ser que esteja acontecendo com você isso e você não saiba. Então, para que você não precise procurar um centro espírita, para que você não precise procurar um mestre, um guru, percebeu que está numa baixa vibração, como é que percebe? Com os pensamentos, com os medos, as imagens que vêm à sua cabeça. Percebeu que não está de bom humor? Opa, tem algo acontecendo. O que você faz? Liga uma música alegre, ou vai ver uma criança sorrindo, ou vai fazer uma boa ação. Eleva a sua energia rapidamente, tá? Para sair o mais rápido possível. Agora, de um encarnado sobre um desencarnado, quer dizer, dá para uma pessoa que está aqui, nesta encarnação, fazer a obsessão a um que já passou para outra dimensão. Vamos ver então. São casos onde as pessoas, em estado de vigília, quando de sono, por exemplo, inconscientes ou desavisadas, obsediam espíritos onde existiu laços de afetos ou desafetos, até mesmo por cumplicidade ou em outras existências. O que acontece? Uma pessoa que perdeu um ente querido, ou que há muito tempo atrás teve um amor e aquilo não deu certo, e já passaram-se muitos anos, e essa pessoa, quando ela dorme, como está lá no subconsciente dela esse fato registrado, ela não tratou, não curou isso, quando ela está num estado de sonolência, onde o inconsciente entra mais em ação, ela acaba obsediando. Então essa pessoa que está no inconsciente dela, racional ou irracionalmente, ela vai sentir essas vibrações, ela vai sentir o coração apertado, ela vai sentir que
poxa, fica assim, sabe, aquela coisa, ela tá lá e tá aqui, tá lá e tá aqui ao mesmo tempo. Agora sobre um encarnado sobre um encarnado. Então, o exemplo anterior era de uma pessoa que está aqui e perdeu um ente querido. Agora não, são pessoas que estão aqui vivas, né? Vamos dizer assim, vamos usar esse exemplo. De duas pessoas que estão vivas aqui na terceira dimensão. É uma forma obsessiva, vestida da máscara de amor, cuidado, segurança, sucesso, bem-estar da vítima. Isso acontece muito entre pai e mãe, marido e mulher, né, que fica controlando, por exemplo, controla o marido, controla o filho, controla o namorado, e escolhe, né, por exemplo, as namoradas, as roupas para vestir, tudo de forma ciumenta e extremamente preocupada e obsessiva. Então, nem sempre tudo é amor, né? De repente, um cuidado excessivo com alguém, com um filho. Existem as mães super protetoras, por exemplo. Nossa, o filho não pode nem dar um passo descalço, não pode ir no quintal, não pode ir na rua, não pode ir na casa de um colega. Então fica aquela coisa, né? E a pessoa viaja e a outra não solta ela do pensamento e fica aquela coisa ruim. Então existe isso também. Obsessão recíproca é quando dois seres reagem ou revidam a um ao outro. Estes seres, eles não conseguem permanecer juntos sem agressões, torturas permanentes, mas também não se separam, porque ninguém cede. Só um tenta, né? Só um tem toda a razão, permanecendo um de cada lado. É muito comum em casais também que não se entendem. Então é mais comum isso nos casais. Então eles brigam muito, eles se agridem, mas ao mesmo tempo eles não se separam. E sabe por que eles não se separam? Porque eles estão na mesma frequência. E é dito, e é fato, é científico que os semelhantes se atraem. Só os semelhantes estão ligados um ao outro. Então eles estão na mesma frequência e ficam ali, não conseguem se separar e vivem o sofrimento dia a dia. Ok? Deu para entender direitinho? Agora, obsessão recíproca é quando dois seres reagem ou revidam um ao outro. Ah tá, esse a gente já falou agora. Então, obsessão indireta ocorre quando o obsessor, não conseguindo atingir o seu desafeto, né? Este então já ter atingido um certo grau evolutivo, mais compatível com a sua resposta crística, volta-se então para alguma pessoa que seja cara, né? Uma pessoa que lhe seja mais evoluída, vou dizer assim. Certo? Então, olha só, obsessão indireta. Então, vamos supor que alguém quer atingir um ser, né? Então, vamos supor que tem um espírito, uma entidade que quer atingir um ser e ele não consegue. Porque essa pessoa tem atitudes boas, porque essa pessoa, ela faz, né? Ela se protege, faz meditação, está com a mente mais evoluída. O que essa entidade faz? Atinge alguém que esteja ali ao redor, né? Que seja parte da família. Então, como se proteger num caso desse? Eu estou protegido, e como eu protejo? É dito que nos estudos de Cabala, no hinduísmo, em vários estudos, quando a gente eleva a nossa consciência, pai, mãe, ou quando um filho eleva a sua consciência, ele vai protegendo todos os antepassados vão elevando a sua consciência, todos os seus descendentes vão elevando a consciência. Então, gente, veja bem, não existe feriado para entidades de baixa vibração, entidades maléficas, não existe feriado, eles trabalham o tempo todo. Então, o que nós temos que fazer? Ter uma postura também de vigilância, orai e vigiai, né? Isso não quer dizer que você precise ser um fanático, mas esteja alerta das suas atitudes,
do que você escolhe, do que você deseja para o seu semelhante. Esteja atento o tempo todo. A síndrome da indução. Não chega a ser um obsessor, muitas vezes não conhece a vítima, não deseja prejudicá-la e muitas vezes nem sabe que a está prejudicando. Quando conscientizado, geralmente aceita ser ajudado e encaminhado. Então ele somente está ali, né, interagindo com a pessoa, não quer fazer mal nenhum àquela pessoa. Ele está somente ali interagindo porque ela está naquela vibração. E quando ela procura uma ajuda, e a gente consegue, através da consciência, através da apometria, dessas técnicas da apometria, a gente consegue avisar esse ser que está obsediando o encarnado, por exemplo, ou mesmo o desencarnado, enfim, e ele toma consciência e deixa essa pessoa em paz. A simbiose ocorre uma associação biológica de seres vivos. Isso ocorre porque há benefícios mútuos,